é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas, o novo espaço das mulheres aqui na TV PT e na Rádio PT. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal de Libras. Sábado é dia de revermos os destaques da nossa semana e a gente começa mostrando a conversa da secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, com a advogada Gabriela Araújo sobre reforma eleitoral. Acompanhem. Olá, coleguinhas. No Papo com Elas de hoje, nós vamos falar sobre a reforma eleitoral e o impacto dessa reforma para as mulheres. Muita coisa está sendo dita sobre a reserva de cadeiras, sobre os 30%, sobre os 5% do fundo para as mulheres, mas, na verdade, nós precisamos ficar atentas, porque o que parece um avanço, na verdade, pode ser um grande retrocesso. E para conversar um pouco sobre essa reforma política, eu quero convidar para esse papo a doutora Gabriela Araújo para debater com a gente um pouco sobre essa reforma política. Primeiro, queria agradecer, por estar aqui, pelo convite, um salve a todas e todos que estão nos acompanhando. Mas entrando aqui no assunto da reforma eleitoral, tem muita coisa para falar e você me disse que eu tenho pouco tempo, São várias vertentes, Tem dois projetos que estão saindo do Senado, já foram encaminhados para a Câmara dos Deputados, Uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei que impactam negativamente nos direitos das mulheres já conquistados, E também tem outros projetos correndo na Câmara dos Deputados. Então, eu vou falar primeiro do Senado, vamos dividir por partes para ficar mais claro. Do Senado, a gente tem uma proposta de emenda constitucional que impacta nos recursos dos 5% do fundo partidário que são destinados à promoção e difusão da participação feminina na política. Essa proposta de emenda constitucional já foi aprovada no Senado e já está na Câmara dos Deputados para ser deliberada. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, que os 5% eles não precisam mais ser aplicados todo mês, como é hoje, no fundo partidário, que os partidos podem acumular esses recursos para usarem somente nas campanhas eleitorais. E, além de tudo, essa proposta de emenda constitucional anistia os partidos políticos que não tenham cumprido com esses recursos nos últimos anos. Então, eles não podem mais ser penalizados, prestações de contas têm que ser aprovadas e tudo mais. Também tem um projeto de lei, que é o PL 1951, que parece que é um ganho para as mulheres, e esse também parte do Senado, porque ele reserva vagas no Legislativo. Só que essa reserva de vagas é de 18% a partir das eleições do ano que vem e vai subindo gradativamente para só daqui a 20 anos a gente chegar nos 30%. Qual que é o problema disso? Hoje a gente já tem 15% de participação feminina na política, no parlamento, e provavelmente nas próximas eleições isso seria o caminho natural, chegaria sim a 18%. Então, em tese, seria até desnecessário. Só que ao mesmo tempo em que eles dão essa reserva de assentos e colocam essa gradatividade
terrível, que só daqui a 20 anos a gente vai chegar a 30% de reserva de assentos, eles tiram a obrigatoriedade de reserva de candidaturas, né? Então as mulheres não vão ter mais os 30%, os partidos não vão ter que preencher 30% das candidaturas com mulheres. Parece um avanço, mas na verdade é um retrocesso. É muito importante colocar que esse é um debate que começou na Câmara, aí foi para o Senado, começou essa aprovação, teve no Senado, que você está colocando, mas agora também tem a questão, essa última que foi aprovada, que é a questão da volta às coligações, a questão do recurso. Fala um pouco também sobre isso, porque foi tanto projeto apresentado, tanta confusão nesse negócio da reforma política, que as pessoas confundiam. É reserva de cadeira, é um avanço para as mulheres. Não, retira. Aí mexeram nos 5% que não estava nem sendo debatido, os 5%. É o fundo partidário que a gente utiliza para fazer política, para fazer formação política para as mulheres. E aí agora tem um outro debate, que é essa questão das coligações. Então, as pessoas acabaram, as mulheres, confundindo um pouco, que parecia ser um avanço, mas na verdade não é. E o que a gente tem lutado, doutora Gabriela, desde a semana retrasada que a gente fez fazendo uma mobilização, que a gente não quer que mexa nos 30%. Não é isso? Que é a obrigatoriedade, os 30% do fundo eleitoral, que é um direito conquistado e que ajuda a potencializar as mulheres na política. Exatamente. Então, esses dois projetos que eu te disse, eles partiram do Senado, já foram aprovados no Senado, e as pessoas não estavam nem prestando atenção, porque são tantos ao mesmo tempo, Anne, como você mesma disse, parece que a ideia é mesmo confundir, né? E eles já foram encaminhados para a Câmara dos Deputados. De outra parte, vindo da Câmara, a gente tem aquele projeto que ficou conhecido como o projeto do Distritão, que a relatora era a Renata Abreu, que inicialmente mexia muito nas questões das mulheres, mas ela desistiu de mexer e ela apresentou a proposta do Distritão, que também seria um grande impacto para as mulheres, porque o Distritão ele dificulta a inclusão de minorias e de grupos sociais, embora majoritários, mas minorias na política. Ainda bem que caiu o Distritão, mas enfim, passar nas coligações é o menos mal. E ela também, mas dentro desse projeto, que é esse projeto que ainda não foi totalmente aprovado na Câmara, porque ele ainda vai ser encaminhado para o Senado, enfim, esse projeto também tem a destinação de recursos em dobro para votos que partidos ganharem para mulheres. Isso é um lado positivo aí. No fim, pelo acabou sendo uma coisa boa, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral vai ser recebido em maior número pelos partidos que conseguirem votos de mulheres, porque vai ter peso 2. Mas tem um projeto de lei, que é o projeto de lei complementar do novo Código Eleitoral, de relatoria da deputada Margarete Coelho, que também tem algumas pegadinhas, porque, na verdade, ele deixa de contemplar diversas conquistas que a gente já obteve via judicial. Então, ao sistematizar o código, ela deixa de contemplar, por exemplo, os recursos das candidaturas negras, né? E também deixa de contemplar, até o TSE tinha mandado um ofício para o Congresso Nacional pedindo que eles regulamentassem a questão da participação feminina nas instâncias partidárias. Eu acho que isso é uma coisa que para você interessa muito, né? Tinha uma consulta eleitoral que determinava que pelo menos 30% das candidaturas dentro das instâncias partidárias teriam que ser preenchidas por mulheres. E isso foi ignorado nesse novo Código Eleitoral. Então, tem outra questão também, que ela deixa de usar o termo gênero em toda a redação. Em vez de usar o termo gênero, ela mantém o termo sexo, que exclui as mulheres trans, né? Então, você vê, essa é a confusão, que tem dois projetos, duas alterações legislativas que vieram do Senado, que já estão para serem avaliadas pela Câmara, e tem outras duas propostas legislativas que saíram da Câmara e provavelmente irão para o Senado. E tá essa confusão, porque são várias propostas concomitantes que impactam nas campanhas femininas e na participação das mulheres nos partidos, dentro das instâncias partidárias. E a nossa luta, doutora Gabriela, é para que não mexam nos 30% da obrigatoriedade, porque se não tiver punição para os partidos, não vai haver esse incentivo a essa política afirmativa que é tão importante, não só para as mulheres, mas também para a cota racial, e não mexa na questão dos 30% do fundo, né, eleitoral também, que a gente tem um resultado aí das eleições com a presença das mulheres. E a gente está de olho, está nessa mobilização, o papo com elas aqui, a gente está indo
para finalização, assim, mas eu te agradeço muito. A gente vai colocar nas nossas redes, nas redes das mulheres do PT, todas essas informações. A doutora Gabriela está com a gente aí, mobilizando, organizando, e nós vamos ficar atentas a esses retrocessos numa mobilização em todo o país, com toda certeza, viu? Doutora Gabriela, muito obrigada por participar aqui do Papo com Elas. Obrigada, Anne, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. No quadro Formação desta semana, nós tivemos a aula Mulheres como Sujeitos Políticos, ministrada pela socióloga e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Confira. O tema de hoje que nós abordaremos, ele vai tratar de mulheres como sujeitos políticos, avanços e retrocessos nas conquistas dos direitos, que são elementos estruturantes de uma sociedade. Os elementos estruturantes de uma sociedade são aqueles fundamentais que estruturam a dimensão e o processo de relações sociais numa sociedade. Então, nós temos 3 elementos que são fundamentais. São as relações de classe social, as relações de gênero e as relações de desigualdade racial. A classe se desdobra na relação entre capital e trabalho. Dentro do capitalismo, a primeira grande parceria é com o patriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcado é um sistema hierárquico de poder. É um sistema de hierarquia do masculino sobre o feminino. Então, é o patriarcado que sustenta o capitalismo, para que o capitalismo retira a mais-valia do trabalho não remunerado das mulheres. Por exemplo, o trabalho doméstico. E a questão da raça. A questão da raça, no Brasil, ela é fundamental. Não se pode entender a sociedade brasileira e todas as suas relações de opressão e dominação se nós não entendermos raça/escravidão. A etnia é decorrência. E estas pautas não são identitárias. Identitárias são as pautas que as pessoas se reconhecem nelas a partir de uma escolha. Você não escolhe ser mulher e você não escolhe ser negra. Você nasce negra e nasce mulher. E nasce numa família de elite, rica, capitalista, predatória, financeira, ou nasce numa família de trabalhador, numa família pobre, ou numa família de classe média baixa. Quem foi responsável por ressignificar estes conceitos? Sem dúvida nenhuma foram as mulheres feministas, que eu entro no segundo ponto, são os sujeitos políticos feministas. E é em cima dele que todas as demandas, a saúde integral da mulher, foram feitas para políticas públicas que atendessem às mulheres. Enfrentamento à violência. A violência é contra as mulheres. O silêncio é cúmplice da violência. E foram as mulheres feministas que pautaram isso como demanda, porque tanto na questão do meu corpo me pertence como do silêncio é cúmplice da violência, são questões políticas, sociais, culturais e econômicas. Trabalho igual, salário igual. A autonomia econômica das mulheres parte para a mesma função desempenhada entre homens e mulheres tem o mesmo valor. Posto essa parte, esse panorama mais teórico, eu vou aproveitar esse final que eu tenho para dizer o que nós conquistamos nos governos
sobretudo nos governos Lula e Dilma, nos nossos governos. E eu tenho a honra de ter sido ministra de Política para as Mulheres em todo o período da presidenta Dilma. Nós conquistamos, primeira coisa, que é inequivocamente para mim a mais importante, uma secretaria especial de políticas para as mulheres, com status de ministério. Existia um conselho. E essa secretaria se torna a responsável no âmbito ministerial pela elaboração e efetivação das políticas públicas voltadas para as mulheres. A outra grande conquista que nós tivemos foi introduzir a intersetorialidade em todos os ministérios, comitês de gênero, para fiscalizar se, na efetivação daquelas políticas, a perspectiva de gênero estava sendo realmente conquistada. Na questão da violência, nós conquistamos, primeiro, o Pacto de Enfrentamento à Violência, que era a articulação do Estado, União, Estado e Município, de uma rede de serviços para enfrentamento à violência. Evidente que em tudo isso estava todo o sistema SUS. Nós criamos o programa Mulher Viver Sem Violência para construir as casas da mulher brasileira, os ônibus lilazes que levavam esse serviço para as mulheres do campo da floresta, as cirurgias reparatórias, cirurgia plástica reparatória para as mulheres que sofreram violência no SUS, a contracepção de emergência até 72 horas em todos os hospitais conveniados ou não ou do próprio SUS, e uma portaria para capacitar os juízes da vara especializada em atendimento às mulheres em violência. E a inclusão das mulheres trans e lésbicas na Lei Maria da Penha. A presidenta sancionou a lei do feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato dela ser mulher. E o posicionamento do Brasil no sistema ONU, em todos os sistemas internacionais, participamos como mulher na perspectiva de gênero dos BRICS. E hoje, o que nós vivemos? Nós vivemos um imenso retrocesso à volta do neoliberalismo, um neoliberalismo fascista com essas características fundamentalistas que tem dois campos, essa destruição dos avanços dos direitos sociais, dos direitos individuais, dos direitos trabalhistas, colocando as mulheres no mundo inteiro como sujeito prioritário a ser destruído, e nós avançamos na conquista dos nossos direitos. E isso incomoda todo mundo que conquista direitos. Todos os grupos de população que conquistam direitos são alvos de destruição pelo fundamentalismo. No quadro Elas no Mundo, a gente conversou com a socióloga Adriana Marcolino, que falou sobre o decreto argentino que passou a considerar o cuidado materno como tempo para a aposentadoria. Ela também traçou um panorama sobre o tema no Brasil. Recentemente foi aprovada uma legislação na Argentina que permite que as mulheres acrescentem de 1 a 3 anos no tempo de serviço a cada filho ou filha, para que assim possam atingir o tempo mínimo de contribuição necessário para adquirir o direito à previdência social. É uma medida de compensação porque o Estado está falhando na promoção da igualdade entre homens e mulheres, mas por outro lado é um reconhecimento de que as mulheres contribuem para a riqueza gerada no país, para a produção e reprodução da vida social. No Brasil, vale a pena a gente destacar alguns números para entender a participação das mulheres nesse tema, né? As mulheres representam 53% da população em idade de trabalhar, então aquela população que pode se lançar no mercado de trabalho para procurar uma oportunidade. No entanto, quando a gente olha para quem está efetivamente no mercado de trabalho, as mulheres representam 45%.
Quando a gente olha para a população fora do mercado de trabalho, as mulheres representam 64%, ou seja, nós somos maioria na população que pode se lançar no mercado de trabalho, mas quando a gente olha efetivamente para o mercado de trabalho, nós somos minorias. A gente está em pleno século XXI, mas ainda as mulheres são aquelas principais responsáveis pelos serviços de cuidado, pelos afazeres domésticos. Em 2017, as mulheres foram responsáveis por cerca de 21 horas semanais de afazeres domésticos, enquanto os homens registraram uma média de 11 horas semanais de afazeres domésticos. Além disso, a gente tem cerca de 6,4 milhões de mulheres que se dedicam exclusivamente aos afazeres domésticos. Como não há um compartilhamento adequado das tarefas de cuidado entre mulheres, homens e o Estado brasileiro, nós mulheres perdemos a oportunidade de participar do mercado de trabalho. Esses dados demonstram a dificuldade que o país ainda encontra em garantir uma política de acesso e permanência das mulheres no mercado de trabalho e de políticas adequadas de cuidado, principalmente para os filhos e filhas, para que elas possam exercer suas profissões. Esse acúmulo de tarefas de cuidado realizado pelas mulheres ficou ainda mais evidente agora durante a pandemia. Muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho para poder cuidar das crianças durante o período necessário de isolamento social em que as escolas ficaram fechadas, e sair do mercado de trabalho nesse momento pode significar que as mulheres ficarão desempregadas por um longo período, Então, tornando ainda mais difícil o acesso à aposentadoria, já que esse tempo de desemprego não conta aí para aposentadoria, Importante lembrar também que com a reforma da Previdência, aprovada em 2019 pelo governo Bolsonaro, houve uma ampliação da idade para aposentadoria das mulheres de 60 anos para 62 anos de idade, mantendo um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, porém para receber um valor menor de benefício, cerca de 60% do benefício com 15 anos de contribuição. Para as mulheres terem a sua aposentadoria integralmente, o valor do seu benefício previdenciário integralmente, elas precisam contribuir 35 anos. A questão é como é que as mulheres podem cumprir esses requisitos com uma participação tão intermitente no mercado de trabalho ao longo da sua vida profissional. No Brasil, a gente também tem uma possibilidade de acesso ao benefício previdenciário para as mulheres que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, é a chamada aposentadoria da dona de casa. Para isso, essas mulheres precisam contribuir durante 15 anos, ter 62 anos de idade, a partir de 2022, esse ano ainda na regra de transição são 61 anos, com contribuições que variam aí entre 5%, 11% e 20%, dependendo da renda da família dessa mulher, Ou seja, é a mesma regra geral, mas para mulheres que estão em condições totalmente distintas, E também, mesmo para aquelas mulheres que estão no mercado de trabalho, acabam tendo aí ao longo da sua vida períodos de emprego, desemprego e inatividade, em grande parte decorrência da necessidade de realizar tarefas de cuidado ao longo da sua vida. Há pouco tempo foi divulgada uma pesquisa que apontava que metade das mulheres que tinham filhos e filhas eram demitidas em até 2 anos após o término da licença maternidade, Então, é muito difícil que as mulheres consigam cumprir um tempo de aposentadoria, elas sempre vão ficar com as piores condições quando elas forem se aposentar e muitas vezes elas sequer conseguem se aposentar, Desse modo, políticas como essa que foi aprovada recentemente na Argentina trazem esse tema à tona, responsabilizam o Estado por medidas que reduzam as desigualdades e que garantam de fato o acesso das mulheres aos benefícios previdenciários. O Estado pode garantir maior distribuição da riqueza gerada, é ele quem tem capacidade de, através de um conjunto de políticas, reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Em conjunto com políticas como essa que igualam o acesso aos benefícios previdenciários, a gente também defende uma transformação do Estado, um Estado que garanta políticas de igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, que promova o compartilhamento das tarefas domésticas entre homens, mulheres e o próprio Estado,
que considere no desenho das políticas públicas as situações de maior desigualdade sofrida pelas mulheres negras e outros grupos de mulheres que sofrem múltiplas formas de desigualdade, que considere nesse desenho também as diferenças, os diferentes tipos de inserção das mulheres na sociedade, né? Então, mulheres que estão no mercado formal, mulheres que estão no mercado informal, mulheres que estão nos centros urbanos, nas áreas rurais e mesmo aquelas mulheres donas de casa, né? O debate dessa semana foi riquíssimo. Eu conversei com a economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Nós falamos sobre a medida provisória do governo Bolsonaro que cria o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família. Vamos acompanhar. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que olhar é o seguinte: nós estamos há 3 anos, já no final do 3º ano do governo Bolsonaro, depois de 9 anúncios de que ele iria extinguir o Bolsa Família, ia colocar alguma coisa fantástica no lugar, né, um blá, 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 um monte de anúncio, numa situação dramática, né, não é um momento qualquer no Brasil. Nós estamos hoje com desemprego recorde, principalmente entre as mulheres, a gente pode falar um pouquinho disso, né, depois. Nós estamos com o Brasil de volta ao mapa da fome. Na nossa avaliação, mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras não comem o suficiente. Portanto, uma situação crítica. E o que se espera? Que qualquer ação do governo venha responder este problema, né? O governo simplesmente manda uma medida provisória, sem conversar com ninguém, autoritária, que já extinguiu o Bolsa Família. Não é assim, vai extinguir, vão discutir. Não. O Bolsa Família foi extinto, aliás, o Programa de Aquisição de Alimentos também. E o que foi colocado no lugar? Ninguém sabe o valor, ninguém sabe quantas famílias serão atendidas, ninguém sabe qual é a linha de pobreza, ninguém sabe quanto vai custar esse programa. E não existem recursos para que ele seja garantido. Então, acho que a primeira grande questão, né, que a gente precisa alertar a população, em especial as mulheres, né? Você sabe que 93% dos beneficiários do programa Bolsa Família são mulheres. Então, que prioritariamente são as mulheres as titulares do cartão. Então, nós temos que alertar a população do risco que se colocou hoje, o maior e o melhor programa de transferência de renda do mundo, né? O Bolsa Família funciona há 18 anos, nunca foi interrompido, nunca ficou sem dinheiro, sempre teve garantido, sempre foi prioridade do governo. Agora, ele foi extinto e no lugar se colocou algo que ninguém sabe o que é, que não foi discutido com ninguém, principalmente com a rede de assistência social, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é quem conhece a população vulnerável no Brasil e quem executou o Bolsa Família, né, em parceria com o governo federal ao longo desses 18 anos. Então, acho que essa é a primeira grande questão. Segunda questão importante é que o governo, a gente às vezes acaba repetindo, né? A imprensa fica falando, não, é o novo Bolsa Família, um novo Bolsa Família turbinado. Não é verdade. Primeiro, que o que existia do Bolsa Família, eles estão destruindo. Então, não é novo Bolsa Família, eles estão fazendo uma nova coisa, que ninguém sabe direito o que é ainda, mas aquilo que garantia que o Bolsa Família funcionasse bem e fosse um exemplo no mundo, foi destruído por essa medida provisória. Então, não é novo Bolsa Família e, na nossa opinião, também não vai ser turbinado, né? Vamos ver qual vai ser o valor. Mas por que eu digo que não é novo o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele tinha algumas características que o tornavam diferenciado, né? Por que ele é o maior e o melhor programa de transferência de renda do mundo? Não é porque ele transferiu o dinheiro para as pessoas, porque isso tem dezenas de programas no mundo todo que faz. Ele é diferenciado por algumas características, vou falar de 3 delas. A primeira, ele é um programa simples, que funcionava no Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, funcionava na Ilha do Marajó, funcionava na periferia de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, era operacional e tinha escala, atendia milhões e milhões de brasileiros com abrangência nacional. Por quê? Porque ele era simples e era operacional. Eles criaram um monstrengo cheio de penduricalhos,
a chance de que funcione é muito pequena. Principalmente porque eles estão fazendo isso no final do governo, eles não têm nem tempo de operacionalizar. É uma irresponsabilidade trocar alguma coisa certa que funciona por algo confuso, mal feito, mal construído e cheio de penduricalhos que tem que ser colocado em pé, e a chance de fazer isso, ainda mais por esse governo, né, que nós conhecemos, na última hora, no apagar das luzes, à véspera das eleições, é muito pequena. Então, trocaram o simples que funcionava, operacional, de 18 anos, por alguma coisa cheia de penduricalhos, com pouca chance de ser eficaz e eficiente. Segundo, o Bolsa Família, ele funcionava em cima de duas grandes redes de operação. Não é? O Sistema Único da Assistência Social, que organizava e operacionalizava o Cadastro Único. Eles acabaram com o Cadastro Único, né? Ninguém está falando disso. O Cadastro Único foi acabado. Né? Aquilo que era o Cadastro Único, que organizava um conjunto de informações, era feito para incluir. Por que você queria essas informações dessas famílias? Né? Como é a casa, tem água, não tem água, tem energia, quantas pessoas estão na escola, tem idoso, né? Qual é a situação dessa família para que a gente pudesse garantir uma inclusão não só na renda, né, na proteção de renda, mas nas outras desproteções. Isso era feito pela rede de assistência social no Cadastro Único. Eles tiraram a rede de assistência social do processo e vão trabalhar com esse aplicativo, como foi no auxílio emergencial. Todo mundo lembra, para começar não funcionou. Né? Segundo, é uma ação operacionalizada por um robô, não uma ação humanizada. Quer dizer, eles descaracterizaram completamente o Bolsa Família, que passa a ser feito por aplicativo, numa população vulnerável, não é só porque não tem internet, porque não tem um telefone adequado, mas não sabe trabalhar com esse tipo de informação, nesse tipo de aplicativo, e muitas vezes... na maioria das vezes, o aplicativo ele vai dar algumas informações básicas. Essa relação que garante um processo de inclusão real está sendo aniquilado. Né? Por fim, a relação com os prefeitos. Né? Você tinha todo um processo de cooperação com as prefeituras nos 5.570 municípios. Essa foi a base do Bolsa Família, foi construído com a rede de municípios, foi pactuado, a população foi treinada, né, os servidores foram treinados permanentemente. As prefeituras estão sendo excluídas do processo. Atenção, prefeitos, né, que é outra coisa que ninguém está falando. Então, não tem dinheiro, eliminou, né, não tem dinheiro certo, e aí, pegando o que você falou, né, Mariana, essa medida provisória vem junto com uma PEC que eles dizem, é o dinheiro dos precatórios. Só que o dinheiro dos precatórios é para o ano que vem. Quer dizer, só tem dinheiro o ano que vem, que é ano eleitoral. O Bolsa Família nunca teve interrupção. E eles estão dizendo o quê? Que eles estão criando um programa incerto, mal feito, mal construído, cheio de penduricalho, que elimina as principais qualidades do Bolsa Família e que só tem dinheiro para funcionar o ano que vem. Então, assim, é uma temeridade o que está acontecendo. Quer mudar o nome? Muda o nome. Não é disso que nós estamos, não é com isso que nós estamos preocupados. Tem que aumentar o valor, tem que aumentar muito, tem que ampliar o público, tem que ampliar muito, até porque está congelado faz um tempo. Agora, não é isso que eles estão fazendo. Eles estão botando abaixo aquilo que funciona e botando no lugar uma aventura eleitoreira. Na coluna Direito Delas dessa semana, a gente conversou com a jornalista, especialista em direitos humanos e mestra em gestão e políticas públicas, Bia Barbosa. Ela falou pra gente sobre proteção de dados. Vamos conferir. Nós vivemos numa sociedade em que a coleta massiva e o tratamento de dados pessoais se tornou uma constante nos mais diferentes serviços, né? Por um lado, o uso de dados pessoais é muito importante, por exemplo, para a gente pensar no melhor desenvolvimento de políticas públicas. Estamos vendo isso, por exemplo, no enfrentamento da Covid-19. Por outro lado, cada vez mais os riscos no mau uso desse tratamento de dados pessoais
crescem na nossa sociedade. O Brasil aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em 2018, que entrou em vigor só no ano passado, e foi somente nesse ano que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem a função de fiscalizar a implementação da lei, começou a funcionar de fato. E só agora, em agosto, que as empresas e o poder público que eventualmente tratem dados em desacordo com os princípios e as regras que estão estabelecidos por essa lei geral, vão poder passar a ser sancionados, né? Só a partir desse mês agora. Então é fundamental que o conjunto da população esteja atenta para os seus direitos relacionados aos dados pessoais, mas principalmente nós mulheres estejamos atentos. Por quê? Porque as discriminações que a gente vivencia no cotidiano podem ser muito potencializadas por um uso abusivo, por um tratamento, por um compartilhamento inadequado dos nossos dados pessoais. Isso pode potencializar as desigualdades que a gente vivencia e pode gerar uma série de riscos de violência de gênero. Por exemplo, a gente não está falando só de vídeos e fotos íntimas que o dano que pode ser causado para as mulheres é enorme, mas a gente está falando de danos que podem ser decorrentes de um vazamento, de um tratamento de dados em desacordo com a Lei Geral de Proteção, do nosso CPF, do nosso telefone, do nosso endereço, dos nossos dados bancários, dos lugares que a gente frequenta, do que a gente costuma comprar, de com quem que a gente se relaciona. Tudo isso pode potencializar violências de gênero que as mulheres em geral já são vítimas na sociedade. Um vazamento de dados, por exemplo, que pode significar fraudes bancárias para o conjunto da população, para as mulheres pode resultar em assédio, pode resultar em mais discriminação. Nas redes sociais, por exemplo, em que a gente tem um dos espaços mais frequentes de coleta de todos os nossos dados, de tudo que a gente está fazendo ali de uma maneira bastante massiva, muitas vezes esses dados são usados para o direcionamento de conteúdo, para uma publicidade, para um conteúdo até eleitoral, para um conteúdo impulsionado. Mas no caso de grupos minorizados, como a população negra, a população LGBTQIA+, e as mulheres, esse direcionamento de conteúdo pode significar o envio de mensagens desinformativas, pode significar o envio de conteúdos e de discurso de ódio, né? Algo que venha a usar a tecnologia a partir do tratamento dos nossos dados pessoais para potencializar e aumentar e consolidar ainda mais as opressões que a gente já sofre na nossa sociedade. Daí a importância, né, da gente garantir que qualquer tratamento dos nossos dados pessoais seja feito de acordo com os princípios da LGPD. E um desses princípios é justamente o princípio da não discriminação. Nenhum poder público, nenhuma empresa pode tratar dados pessoais e usar esses dados com finalidades discriminatórias. Agora, é importante a gente pensar também no que a gente pode fazer, além da gente acompanhar e denunciar práticas discriminatórias e uso de dados para a violação dos direitos das mulheres. Isso precisa ser denunciado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante a gente saber também o que a gente pode fazer para reduzir esses riscos, né? E aí vai desde a gente não postar absolutamente tudo, né? Todos os nossos dados pessoais ou fotos ou vídeos que permitam revelar informações pessoais sobre a gente nas redes sociais. Vale a gente não trocar os nossos dados pessoais por um desconto na farmácia ou por um desconto num aplicativo de supermercado. É super importante a gente usar aplicativos de mensagem que sejam criptografados, a gente instituir a autenticação de 2 fatores em todas as nossas contas de e-mails e de redes sociais para a gente impedir o acesso inadequado a essas contas. Tudo isso para evitar que os nossos dados sejam usados para nos causar ainda mais violência, ainda mais opressão e ainda mais discriminação. Tem uma parte dessa luta que precisa ser feita junto com as autoridades e a gente tem o dever de cidadão e de cidadã de cobrar a plena implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e as sanções para quem violar isso, sejam empresas ou seja o poder público, mas tem uma parte de conscientização e de cultura da privacidade e de proteção de dados que a gente precisa fomentar no Brasil também, e aí é cada um fazendo a sua parte que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de conferir a nossa playlist TV Elas por Elas no nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os episódios na íntegra. Também não deixe de curtir e seguir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo que rolou por aqui e de todas as ações realizadas para as mulheres pelo PT. Encontro você na segunda-feira. Até lá!